certeza que você já quis ser uma mosquinha para saber das melhores fofocas e dos melhores bastidores de alguma situação. E quando a gente fala do mundo dos artistas ali na década de 60, 70 e 80, dá vontade de ser uma mosquinha com uma máquina do tempo. No Bem na Pauta de hoje, a gente conta um pouco dessa história de uma dessas mosquinhas que observou tudo de melhor dos bastidores da banda mais perigosa do mundo, os Rolling Stones. E agora lança um livro contando as melhores ou piores histórias que você pode imaginar. Caso você não me conheça, prazer, eu sou Luísa Mainardes, repórter aqui do Bem Paraná. Quem opera pra gente é o Evandro Soares e a coordenação do estúdio é da Josiane Hitz. Lembrando que a gente está nas principais plataformas de podcast, então em vídeo no YouTube, em áudio no Spotify e no Amazon Music. Então, para o episódio de hoje, eu tenho a honra de receber a tradutora e revisora, que também é mestre em letras pela Mackenzie, Letícia Lopes. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Luísa. Imagina, vamos começar esse papo conhecendo um pouquinho da Letícia, né? Eu queria saber, antes de trabalhar com literatura, o que te introduziu no mundo dos livros? Bom, eu comecei a gostar de livro quando era criança, lendo ficção. Então, o livro é meu companheiro há muito tempo. E depois eu fiz jornalismo, quando eu era jovem. Muitos leitores, né? Tomam essa decisão. Verdade. E eu queria aprender a escrever, por isso que eu fui fazer jornalismo. E depois de algum tempo, eu decidi deixar o jornalismo e ficar com a tradução. E hoje a minha paixão é traduzir. Gosto de revisar também, mas prefiro traduzir, eu acho uma delícia. Ai, que legal. E quando a gente fala da Letícia leitora, assim, quais são os 3 livros que te formaram, os seus 3 livros, assim, que resumem a Letícia? Puxa Pra vida. gente ter uma noçãozinha, assim, de com quem que a gente tá conversando. Tá bom. Não vou lembrar, assim, tão belamente. Porém, eu lembro que um livro que transformou minha vida foi O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Eu gosto muito dos livros do Henry James, né, escritor norte-americano, que às vezes o povo pensa que é inglês. Eu gosto também da Clarice Lispector. Se eu pudesse citar 3, são esses 3. Chique. Eu falar que você parece um pouco com ela, sabia? Eu achei, pelo menos. Não sei se é o cabelo, Que bom, porque os a olhos. Clarice era muito bonita. Sim, e muito talentosa. Demais, principalmente. Principalmente, né? E antes de você entrar ali no curso de letras e no mundo da tradução, você sempre se interessou por língua, pela língua portuguesa especificamente, ou foi mais pela parte da literatura mesmo? Muito, eu acho que a língua portuguesa é linda. Ela é uma mistura que resultou numa amálgama de ouro. Eu acho o português brasileiro, além de ser uma língua cheia de palavras interessantes, é uma língua gostosa de falar e é uma língua gostosa de ouvir também. É verdade. Eu acho que a gente sempre fala, né? Pra gente é a língua mais bonita do mundo, né? Mas ela também é muito interessante, porque a gente consegue fazer umas brincadeiras, umas que ninguém mais consegue, só a gente. Isso é um desafio na tradução, inclusive. Um desafio que eu gosto bastante. Ah, legal, porque realmente, né, pra pegar ali uma ideia e transformar pra outra. Na nossa língua mãe é diferente, né? E você falou um pouquinho que você entrou no mundo do jornalismo e depois acabou saindo pra fazer a tradução. Há quanto tempo que você trabalha com tradução e quando que você decidiu realmente, não, agora eu quero trabalhar com isso? Enfim, quais foram esses caminhos, assim? Então, faz uns 10 anos mais ou menos, alguém me pediu para fazer uma tradução de uma enciclopédia de mágica. Que legal! Diferente, inusitada. E aí eu percebi como eu gostei do processo. Mas ainda demorou um pouquinho. Quando meu marido abriu a editora, que é uma editora bem pequenininha, esse nosso 3º lançamento, o livro com que ele queria lançar a editora era uma biografia também de uma banda, Jesus and Mary Chain. Uma banda que foi famosa, ainda é em alguns meios. Uma banda muito legal. E ele me perguntou se eu não podia traduzir o livro. Isso já faz uns 5 anos. Então, foi aí que eu vi que traduzir era mesmo a minha praia e que eu comecei. E hoje, eu não posso te dizer que eu vivo só de tradução, mas gostaria. E, para mim, além de um trabalho, é um prazer. O que faz você... Porque eu imagino que seja um trabalho muito longo. Eu não consigo imaginar quantas horas você deve ficar ali em cima desse texto. Até, por exemplo, o livro que a gente já falou hoje tem quase 500 páginas, né? Então, o que faz você se manter ali? Porque é um trabalho que eu imagino que deve ser muito cansativo também você ficar olhando para o mesmo texto, para as mesmas palavras e fazendo essas sinapses, assim. Olha, eu acho que a tradução, ela é como desvendar segredos. Ela é um quebra-cabeça. Por isso acho que é tão fascinante, né?
E realmente, às vezes é um pouco cansativo, porque você tem que, você faz eu pelo menos trabalho assim, eu faço uma primeira tradução, e depois eu vou burilando essa tradução, né? Certo. Então, cansa, dependendo do tamanho do livro. Às vezes os prazos são muito curtinhos, então a gente não pode se dedicar o tanto quanto gostaria. Uhum. Para os livros da editora, né? Eu posso ter mais Sim. esse tempo, mas também nem tanto, né? Tem que ter Aham. um cuidado. Para esse livro eu dediquei bastante tempo, É quase 500 páginas. quase 500 páginas. Isso é o que me pega muito, assim, porque realmente é muito grande. E Curitiba aqui, né, o Paraná como um todo, a gente tem excelentes tradutores. Tem. Algo que às vezes a gente não se dá conta, porque nem sempre a gente vê o nome do tradutor no livro, né? A Verdade, gente é um detalhe que a gente passa, assim. E eu queria te perguntar se você enxerga a nossa capital, o nosso estado, como um polo na tradução no Brasil, se você vivencia isso hoje. Olha, eu acho que tradução, ele é um mercado um pouco descentralizado, porque você Uhum. pode traduzir de qualquer lugar, né? Sim. Mas sim, Curitiba tem. Até quando eu soube que ia ter essa pergunta aqui, Aham. eu conversei com alguns amigos meus tradutores e perguntei, gente, me ajudem, né? Sim. Que eu Vamos quero falar falar. sobre isso. E aí, a minha amiga Evelyn Peterson, que também é tradutora, trouxe essa questão dos estudos de tradução que hoje a UFPR promove, né? Uhum. Sim. Então, nisso, realmente, Curitiba está sendo um polo. Uhum. Eu acho, assim, precioso isso. Sim. A gente tem tradutores famosos, tem o Caetano Galino, que acho que deve ser o mais famoso, que já traduziu clássicos muito importantes. E a gente tem editoras aqui também, né? Eu vejo as editoras aqui, a gente tem a editora Barbante, tem a nossa editora Sapopemba, tem a editora Donizela, que faz um trabalho lindo com livros para mulheres, de mulheres, para mulheres não, de mulheres é para todo mundo. Temos a editora Fundamento, que aí essa eu acho que publica mais, eu acho não, eu sei que ela publica mais traduções, né? Uhum. Mas eu vejo nas editoras aqui uma busca por publicar o que é nosso, assim, o que é local, o que é brasileiro, o que é curitibano, o que é Verdade. paranaense, o que eu acho também uma coisa muito legal. Uhum. Sim, eu acho que é uma qualidade nossa. É. Porque nem sempre, né? Eu, pessoalmente, conheço o trabalho da editora Telaranha, Aham, aqui de Curitiba, e que também tem esse cuidado, assim, com o local, sim, com gente como a gente. Isso também é muito interessante. É outro tipo de trabalho, né? Outro sim. tipo de refinamento. Mas acho que todos os trabalhos, eles estão valendo, né? Tem arte e letra também, lembrando agora. Arte e letra, assim, Uhum. fantástica. Tem até essa produção manual também, que é Isso. muito bonita, né? É um cuidado muito, muito legal. É bom de ver pessoalmente, né? Se você passa lá, você consegue ver Sim, eles trabalhando, é muito muito legal. legal. Pois é. Então, ótimo, né? A gente fez uma lista aqui pra você que não conhece, já vai seguindo todo mundo, Isso, vai já lá vai no Insta, segue a gente, conhecendo. segue o pessoal lá. Exatamente. E você começou, né, ali no universo das biografias, é um Isso. nicho bem específico, assim, Sim. foi pensado, você já Foi estava pensado pelo meu marido. Ah, ok. Ele é muito, muito ligado em biografia, tanto que esse livro original dele em inglês, ele descobriu porque a Amazon mandou um hello para ele contando que esse livro existia. Caramba. E ele é muito ligado ao Felipe Albuquerque, meu marido dono da Sapopemba, junto com o Mauro Urbano, que é o sócio dele. O Felipe gosta demais de biografias do rock. Então ele trouxe o Jesus and Mary Chain, que eu conhecia a banda, mas conhecia muito pouco e acabei amando quando eu terminei de fazer a tradução. Uhum. A gente fez uma outra biografia que daí não tem a ver com rock, que é uma pastora norte-americana, que é bem fora da linha, assim, bem bacana também. É o E agora, Pastrix? isso, Ah, Pastrix. Pastrix, a Revolução de uma Santa Pecadora. E agora tem o Eu Fui Traficante do Keith Richards, uhum. que também foi desafiante, mas foi divertidíssimo de traduzir, Sim. de ler e de traduzir. Ah, imagino. E essa Popemba, ela vem com essa proposta, assim, especificamente? Sim, por enquanto sim. Ah, ok. A gente está nessa, estamos assim pensando aí, não temos certeza de abrir para algum outro nicho, mas por enquanto esse é o nosso nicho, rock. Rock, legal. Então, eu ia perguntar a história do Jesus and Mary Chain, né? Eu queria saber um pouquinho como foi esse primeiro grande desafio, assim, porque realmente também é um livro, uma obra um pouco maior e Sim. também especificamente voltado para música e banda. Eu queria saber como que foi esse desafio. Foi fascinante. Eu não conhecia a história da banda, então conheci lendo e já traduzindo, e me apaixonei por eles. Achei os dois irmãos, o Jim, né, e o William, caras muito interessantes. Eu acho que o rock é uma área que traz muita coisa para pensar, Sim. né? Muita coisa que tem nesse livro também em relação a como hoje é diferente
a abordagem de questões como misoginia, racismo, etc., né? Uhum. Que hoje a gente tem uma discussão mais aberta sobre esse assunto, mas nas décadas de 70, 80, quando começou o Jesus and Mary Chain, 60, final de 60, quando começaram os Rolling Stones, eram vistas de um modo diferente, né? Então isso dá um certo estranhamento, Uhum. confesso. Sim. Mas também dá muito prazer de revisitar os anos 80, que foi na época que eu cresci, e conhecer um pouco dessa realidade, porque tanto um livro quanto o outro trazem um panorama, assim, um retrato do que era aquele tempo. O Jesus and Mary Chain, uma banda escocesa, né? A escritora da biografia é uma inglesa, a Zoe Howe. Então, o inglês britânico tem alguns desafios, o Sim. escocês ainda mais. Mas foi muito interessante esse desvendar, né? Que eu falei, que para mim a tradução é esse desvendar de segredos. Foi muito legal, ainda mais nessa área do rock and roll, que é legal pra caramba. Sim, tem muita história boa, Tem né? muita história. Tem muita história. Muita história. E eu queria te perguntar, você até trouxe isso, né? Quais cuidados que você precisa ter ali para trazer essas épocas e os assuntos que eram debatidos nessas épocas 60, 70, 80 para um leitor de hoje, né, 2024? Você precisa tomar certos cuidados ali, certas decisões, assim? Sim, a gente pensou muito. Tem algumas palavras que a gente ficou um pouco receoso, mas que a gente optou por traduzir mesmo o que a pessoa tinha falado. Por exemplo, tem um trecho aqui no Eu Fui Traficante, do Keith Richards, Uhum. em que o Keith Richards se refere a uma pessoa negra de um modo pejorativo, Sim. usando uma palavra racista e feia. E a gente ficou pensando, o nosso editor sugeriu, por que você não coloca negro? Falei, mas negro não é uma palavra pejorativa, ao contrário. Então vamos escolher uma palavra que tenha o mesmo peso, o mesmo significado, a mesma sensação para o leitor. Então, como o Tony Sanches era um cara dos anos 70, ele usava as gírias lá dele dos anos 70, a gente tentou, ao máximo que a gente pôde, manter a mesma linguagem, mas também pensando no leitor de hoje, né? Sim. Então, é um desafio. É um Uhum. desafio e foi o desafio que a gente topou, foi o desafio que eu topei e eu acho que quem lê vai achar que ficou bem legal. Sim, quase um quebra-cabeça ali, né? Sim. Ficar tentando equilibrar as coisas, né? Então vamos falar mais sobre o Fui Traficante do Keith Richards, eu até tirei isso aqui do site, né? Fotógrafo guarda-costas faz tudo, Tony Sanches, publicado pela editora Sapopema aqui no Brasil. O título por si só, ele já é muito instigante. Eu queria que você contasse um pouquinho para quem tá curioso, para quem vê esse título e fica pensando, nossa, é isso mesmo que eu li? Qual que é a história por trás? Tá. É muito engraçado porque em várias partes do livro, o Tony Sanches fala como ele não queria ser um traficante. Como ele não queria ficar só arrumando droga pro povo lá dele, pros amigos, porque ele se tornou um amigo. Mas eu costumo dizer sobre esse livro que ele se tornou um amigo pago. Certo. Ele tinha um cargo de amigo. E ao mesmo tempo, como amigo, como ali na entourage do Keith Richards, dos Rolling Stones, principalmente do Keith Richards, ele acabou, sim, traficando, porque era ele quem ia buscar a droga que o Keith Richards consumia em enormes quantidades, enormes. O Keith Richards é hoje um dos exemplos de caras do rock and roll dos anos 70 que chegam bem, né, na idade mais avançada. Não sei como ele conseguiu, porque ele consumia muita heroína, muita heroína. Uhum. E o povo que estava em volta também. Já o Mick Jagger, a gente sabe que teve um momento em diante que ele resolveu cuidar, né, se cuidar, fazer yoga, comer direitinho. Teve essa mudança bem oposta, né? Os dois são opostos que se completam, eu acho, o Keith Richards e o Mick Jagger. Mas uma coisa que esse livro traz, que eu acho muito legal e que eu conhecia pouco, é a história do Brian Jones, que foi o idealizador dos Rolling Stones, né? Ele era um músico genial. O Tony Sanches conta que quando ele pegava um instrumento, mesmo que ele não soubesse tocar, em meia hora ele estava tocando. Caramba, um talento. Ele foi o que trouxe o blues norte-americano, ele era aficionado pelo blues norte-americano, ele que deu uma puxada no blues e aí transformou naquilo que hoje a gente conhece dos maiores sucessos dos Rolling Stones lá da década de 70. Sim. É interessante porque quando a gente tem essa visão interna, né, quando um membro de uma banda faz uma biografia, ele, óbvio, escolhe o que ele quer contar, né? E nesse caso é com muita intenção, acho que ninguém faria diferente. Mas nesse caso a gente tem
um terceiro elemento muito diferente, assim, que não é sempre que a gente tem essa oportunidade de ler uma história por essa visão. Você percebeu algum cuidado do Tony Sanches para contar algumas coisas, ou ele realmente, assim, não, Não. vou contar tudo, não me importa? Ele escancara. É. Ele conta detalhes íntimos de todos eles, principalmente do Keith Richards, como foi o casamento do Keith Richards com a Anita Pallenberg, que na época era uma pessoa famosa também, Sim. que contribuía bastante, inclusive, para ele. Tanto para coisa boa quanto para coisa ruim, também fazia intriga, fazia confusão. E o Tony Sanches, ele estava acompanhando isso muito de pertinho, porque ele morava na casa do Keith Richards. Depois de um tempo, ele começou a morar lá. E é na mansão, né? Quando os Rolling Stones resolveram se mudar para a França para evitar a questão de impostos e tal, ele foi junto, ele ficou lá morando no castelinho que o Keith Richards alugou. Então ele viu tudo de muito pertinho. O Tony, ele começou como fotógrafo, ele tinha um certo sonho de se tornar fotógrafo, no livro tem muitas fotos dele, fez algumas fotos para outras bandas também, até para os Beatles. Ele chegou a ser croupier em um cassino, e foi o cara que apresentou os Rolling Stones para ele, foi o que mais ou menos também levou ele para esse mundo das drogas, ou do jet set, da elite, do show business, né? Dos anos 70, lá na Inglaterra. E é assim, você vê, é como se você estivesse ouvindo uma fofoquinha gostosa, assim, sabe? Aquele dia que foi assim, então, Na aconteceu aquilo. verdade. Ele traz detalhes muito intensos, inclusive tem passagens bem intensas, tem algumas passagens que foram difíceis de traduzir pela intensidade, assim, porque a gente até colocou um avisozinho de gatilho no começo do livro, porque tem algumas cenas de violência, algumas cenas de crime, mas também tem cenas muito engraçadas. O Keith Richards era uma figura, é. Mas as histórias que o Tony traz mostram uma figura que é bem complexa, assim. Era uma pessoa legal, mas às vezes não era. E era uma pessoa divertida, mas também às vezes era uma pessoa meio maldosinha, assim. Então, A vida como ela é. exatamente. A vida como ela é, a vida como foi, a vida dos Rolling Stones como foi. E o Keith Richards, ele chegou a ameaçar o Tony para que o Tony não publicasse. Assim, de leve, né? Eles estavam conversando, o Keith Richards tira uma arma do bolso, assim, bota De pertinho, assim, o que você acha? Que você conhece essa arma aqui? Que você gosta dela e tal? E pediu que o Tony não publicasse. E quando saiu o livro, na época, a primeira vez que foi publicado foi em 1976, lá na Inglaterra, o Keith Richards falou assim, olha, é verdade o que ele contou? É verdade, mas, né, quem conta uma história sempre dá uma enfeitada. Então, sim, não podemos dizer que não seja verdade o que está aí, mas, né. A memória também, ela é a falha, memória é dita, né? enfim, pois é, não tem como, assim, ter uma precisão muito específica, né? Mas eu achei interessante porque no título já traz o nome do Keith Richards, a gente fala sobre Rolling Stones, mas eu queria saber, a gente também tem um pedaço ali do Tony, ele falando sobre como ele se sentia, sim. pra gente também entender um pouco dele? Sim, ele fala, o tempo todo ele conta a história se colocando, né? Entendi. Se coloca, mesmo as situações em que ele não presenciou, mas que ele sabia, tudo ele se coloca, tudo passa pelo filtro dele. O Keith Richards chegou a dar uma alfinetadinha, assim, dizendo que ele não tinha capacidade para escrever dessa forma, que ele deve ter tido a ajuda de um jornalista, até tem o nome do jornalista que o Keith Richards desconfiou que deu uma ajudadinha, mas não importa, a história é do Tony, e o tempo todo ele fala da vida dele também, ele não entra, assim, em muitos detalhezinhos, mas ele fala da primeira esposa, fala do filho, fala da namorada que ele teve, que inclusive teve uma overdose, ela era modelo. Ele fala com bastante dramaticidade, inclusive, assim, desse momento. E depois ele fala o que levou ele a desistir de fazer parte dessa entourage e desse mundo completamente caótico e maluco que era o mundo dos Rolling Stones. Sim, é um mundo que flertava muito com a criminalidade. Também, sim, bastante. Né? Então eu queria entender um pouquinho no livro, assim, eu imagino que tem algumas partes específicas das relações que a banda tinha com outros grupos, né? Com outras, eu não sei se dá pra dizer facções especificamente, mas a Hells Angels, enfim. Isso assim, é muito presente, dá pra notar que era assim, era natural, era o jeito que era, eles viviam dessa forma e pra eles estava tudo certo, assim? Ou existe uma crítica, assim? Olha, lendo o livro, eu senti que o Mick Jagger era um pouco mais preocupado do que isso, do que o Keith Richards. Ah, ok. Porém, o Mick Jagger tinha um jeito de levar a vida que era assim, se é para fazer sucesso, vale qualquer coisa.
Então, eu não vou lembrar agora, infelizmente, o nome do festival, Uhum. Altamont, lembrei. Aham, sim. Lembrei. Em que eles tiveram essa relação próxima demais com os Hells Angels. Eles achavam que não ia ter nenhum problema que os Hells Angels, oh meu Deus, É que é um nomezinho complicadinho, né? né? Hells Hells Angels. Angels fizessem a segurança, mas acabou sendo complicado, né? Todo mundo conhece a história do Sim. assassinato de um jovem nesse show. Esse foi o pedaço mais difícil de traduzir, porque o Tony Sanchez entra em detalhezinhos. Eu Uhum. já tinha visto documentários sobre Altamont e sobre a violência em que acabou o show, sobre o assassinato, mas na hora de traduzir, na hora de ler com detalhes e de traduzir, foi bem desafiador. Teve um momento que eu parei, dei uma respirada para depois continuar, porque realmente o Tony Sanchez é bem detalhista. Uhum. Sim. E pega, né? A gente é humano, então eu imagino Pega, que quem pega lê muito. provavelmente também vai se emocionar e você tendo que traduzir ali, né? Então é uma Uhum. relação até um pouco mais profunda. Eu ia te perguntar isso, se você se surpreendeu, teve algo que te surpreendeu durante a história, algo que você, nossa, isso aqui eu não imaginava, eu tinha uma outra visão e agora eu tenho esse lado que me trouxe, né, uma certa surpresa, um certo choque. Quais emoções que te atravessaram ali durante o trabalho? Olha, emoções boas, porque ele conta todos os processos de sucessos que a gente conhece dos Rolling Stones hoje, né? Que a gente se acostumou a ouvir desde criança e curte pra caramba. E ele conta como é que esses sucessos nasceram. E isso é muito gostoso. Sim. Mas também emoções complicadas. Uma coisa que me surpreendeu, talvez porque eu ainda seja uma pessoa ingênua, Uhum. foi o machismo. Uhum. O machismo até criminoso em algumas vezes, né? Tanto por parte do Mick Jagger, quanto do Keith Richards e do Brian Jones, principalmente, né? O Brian Jones, hoje em dia, é menos famoso, porque morreu muito cedo, né? Sim. Morreu aos 27 anos, uma morte que teve circunstâncias que não foram desvendadas até hoje. E o machismo, até criminoso, me chocou. Foi difícil também de traduzir, porque a gente quis ser fiel ao que Uhum. ocorreu, né? Ao que o Tony Sanchez disse que ocorreu. Então, foi difícil traduzir. Teve momentos que eu me perguntei, puxa, falar nisso hoje em dia, mas sim, falar nisso hoje em dia ainda é muito importante, sem glamourizar, né? Sem glamourizar a violência, sem glamourizar essas questões que ainda perturbam a gente, mas contando a verdade como ela foi vista por esse cara que acompanhou os Rolling Stones tão de perto. Sim. E esse cara, né, o Tony Sanches, ele fazia de tudo um pouco, né? Fazia. Fotógrafo, faz tudo, enfim. Traficante também, nas horas vagas. Eu queria te perguntar, para você, a visão dele é atravessada pelo quê? Quando você vê que, óbvio que é um filtro, né? Ele coloca o filtro dele ali. Você acha que ele, dá pra ver se ele tem uma certa ternura por eles ou um certo rancor? Dá pra sentir isso na leitura? Olha, o que eu mais senti no Tony foi a admiração que ele tinha pelos caras, uma admiração profunda e a mágoa. Ok. Ele ficou muito magoado com o Keith Richards por coisas que aconteceram entre eles, que quem dele vai descobrir. Uhum. E quando ele saiu, foi porque ele não aguentava mais. E ele disse, ou eu saio, porque ele também era viciado, né? Então, não era só o Keith Richards que consumia, o Keith, a Anitta, e ele também consumia muita heroína. Sim. Então, chegou um momento em que ele percebeu que ou ele saía ou ele morria. E ele decidiu sair, mas também decidiu contar tudo para todo mundo. Eu vou sair, eu ainda vou expor. Exposed total de Keith Richards e os Rolling Stones. Pois é, e que interessante, né? Porque quando a gente vê hoje, parece um mundo completamente diferente. Parece que eu que sou. Eu nasci nos anos 2000. Eu nasci em 2000 especificamente. E quando eu vejo, assim, quando eu tenho contato com essas histórias, até eu vi um trecho do documentário de Altman, e parece, assim, um outro mundo, que eu não consigo nem imaginar hoje em dia. Pra mim isso é muito interessante, mas É, ao mesmo tempo tem algumas coisas específicas ali que dá uma certa nostalgia do que a gente não viveu. Você sente sim, isso? Porque sim. eu sinto muito isso, uma nostalgia completa do que eu não vivi. Você sente isso, assim? Sinto, sinto. Inclusive, o Tony Sanches diz que o Flower Power, aquela coisa linda que a gente vê no filme Hair, né, Uhum, acabou no show de Altamont. Altamont marcou o fim do sonho, da utopia do Flower Power. uhum. Então, isso me dá, assim, aquela nostalgia do que eu não vivi, né? O hippie, né? Aquela esperança de mudar o mundo, porque o Mick Jagger achava que os Rolling Stones iam mudar o mundo e queria isso. Então, isso, como a gente vê o que acontece hoje, dá uma certa tristezinha, assim, de pensar, poxa,
O povo fez música, o povo fez filme, o povo fez passeata, o povo fez isso e aquilo para que as coisas mudassem. E no fim a gente está do jeito que está. A diferença que eu vejo hoje é que a gente consegue discutir mais abertamente, com mais informações. Por exemplo, essa questão que eu te falei do machismo, né? Do racismo também, que aparece bastante nesse livro. A gente pode discutir com mais abertura, pelo menos aqui, né? Eu e você aqui estamos falando com liberdade. Aqui no Brasil a gente ainda tem, espero que sempre tenha liberdade para discutir isso, para trazer isso a público, para tentar entender motivações, tentar entender consequências. Então, ao mesmo tempo que sim, esse livro dá uma nostalgia de coisas bonitas, também dá uma vontade de fazer diferença hoje, para que essas coisas não voltem a acontecer. Perfeito, perfeito. Nossa, eu acho que não poderia ter colocado de forma melhor. Eu me sinto de uma forma muito parecida. E eu preciso te perguntar, né? Se você fosse uma mosquinha com uma máquina do tempo, qual o momento que você acha que você gostaria de ter presenciado que traz no livro? Eu gostaria de ter presenciado muitos dos shows que eles fizeram, tanto lá na Inglaterra quanto em outros países, as turnês incríveis que eles faziam. Mas tem uma passagem específica que eu acho engraçada, por isso eu gostaria de ter visto. Ou talvez não, eu ficasse com medo. O Keith Richards, ele gostava muito de barco. Eles moraram, né, na costa francesa um tempo, e ele queria comprar um barco. Ele soube que lá na marina tinha um barco para vender. Então ele foi conversar, ele quis ir conversar com o senhor que era responsável pelo cuidado do porto ali naquele local. Ele sabia onde esse senhor morava. Então ele estava em casa com a mulher, tinha hóspedes, porque a casa deles vivia cheia de hóspedes que iam lá para usufruir daquele glamour todo. E ele resolveu, chamou o Tony, vamos lá, vamos conversar com o cara para ver como é que é essa venda desse barco. E aí foi ele, o Tony e o filhinho do Keith Richards num carro e a Anitta e hóspedes em outro carro. E foram indo. Só que na hora que o Keith Richards estava chegando na casa desse senhor, ele levou uma fechada de um outro carro. Eita. E aí o que ele faz? Senhor Keith Richards, ele pega uma arma de brinquedo do filho dele e sai gritando, apontando pro casal, se eu não me engano era um casal de italianos, xingando, fazendo uma confusão. E aí o senhor na casa de quem ele estava parado em frente, sai para ver o que está acontecendo, na confusão. Né? E aí fala, ele tá armado. Todo mundo começa a gritar, o que acontece? O cara tira uma arma também. Meu Deus, só que de verdade. Só que de verdade, porque ele tinha ele era um tipo de um policial, assim. Tira uma arma também. O Tony falou, pronto, agora... Acabou, né? acabou aqui. Agora acabou. Agora, né? E aí o Tony começa a gritar em francês, não é uma arma, não é de verdade. E o Keith Richards fala pro Tony, nós vamos arrebentar. E o cara da casa sai e entra no soco com o Keith Richards. E aí o Keith Richards começa a gritar pro Tony, mata ele, Tony, mata ele, Meu Tony. Deus. E aí o Tony vai em cima do cara e diz o Tony que por uma sorte consegue dar um golpe, porque ele não era grandes lutadores ele não era. E ele dá um soco naquele senhor, né? Nossa. Que aí fica ali sem poder fazer nada, inicial, só que chama a polícia. E aí quando a polícia tá vindo, o que o Keith Richards faz? Sobe no carro de trás, que tava a Anitta, e se manda, porque a polícia tá vindo atrás de qual carro? Aí ele deixa o Tony ali, sozinho. O Tony pega esse carro, que era um carro muito veloz, foge da polícia, consegue fugir da polícia, volta para casa, só que a polícia vai atrás dele, eles são indiciados e quem leva a pior é o Tony. Não foi preso, mas quem levou a pior foi o Tony. Nossa, amigo pra quê, né? Um amigo assim. Essa é uma das mágoas que ele guardou do Keith Richards. Uma relação muito complexa, né? Porque bem complexa, de amor e ódio. O famoso tem isso, né? Tipo, você não sabe se você é amigo, se você não é. E ele era pago também, né? Pois é. Ele era tratado como um amigo, mas ao mesmo tempo ele tinha que fazer tudo o que era mandado. Então a gente sente essa magoazinha ou magoazona nele, assim, até o fim. Sim, até porque ele tá bem mais próximo da gente, né? Do que a gente com o Keith Richards. Faz muito sentido. Vamos mostrar no site da editora, só para o pessoal ver bonitinho onde é que eles podem ver mais informações e também onde adquirir o livro. Então, aqui no site da editora Sapopema tem uma aba específica do livro. Você pode ir lá, ler tudo, ficar mais instigado ainda. E claro, né, adquirir a obra ali, vou deixar você contar pro pessoal certinho, né, porque sei que é um site específico, é bom ter essa atenção. Isso, a gente tem o nosso site, que é o editorasapopemba.com.br, mas para comprar o livro dá para ir direto na nossa lojinha virtual, que é editorasapopemba.lojavirtualnuvem.com.br. Perfeito. Frete é grátis. O frete é grátis, olha, isso é importante.
Perfeito, muito obrigada. Obrigada a você, Luísa. Foi muito legal. Obrigada por ter Também compartilhado achei. um pouquinho dessa história, um pouquinho do seu trabalho, que a gente sabe que é árduo. Então, viva a tradução, viva a Viva a tradução tradução. brasileira. E muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Imagina. E obrigada pra você também, que escutou até o final, que estava aqui instigado, querendo saber tudo, que é fã ou não do Rolling Stones. Então, eu agradeço mais uma vez, espero te ver no próximo episódio. Siga o Bem Paraná nas redes sociais, siga a Editora Sapopemba também. E a gente te vê numa próxima. Tchau, tchau!